Olá, pessoal. Gilberto Martins, passando por aqui para a gente falar um pouco sobre um eterno golpista. Exatamente, você viu aí na capinha, o Aécio Neves das Minas Gerais. Coitado do Estado de Minas Gerais ter um traste desse como representante do parlamento. Gilbert, por que você está sendo tão duro com o Aécio? O Aécio é um dos patrocinadores de todo esse cenário que nós passamos nos últimos anos. Mas Gilbert não foi a Lava Jato? Foi a Lava Jato também. Gilbert não foi o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha só surgiu ali, da forma que ele surgiu, com aquela força toda, por causa do Aécio Neves. Então, o Aécio Neves é um dos caras que pariu essa crise que o Brasil, essa crise política, não econômica, a crise política que a gente passa de 2014 para cá. O Aécio Neves é um dos principais responsáveis pelo golpe do impeachment que derrubou a primeira mulher presidenta da República Brasileira, a Dilma Rousseff. O Aécio Neves, a gente nunca pode esquecer uma coisa dessa. Nunca. Não é para esquecer a figura dessa. Mas, gente, então, por que você está trazendo? Porque esse traste apareceu, para variar, numa entrevista da Folha de São Paulo. Acabei de falar no vídeo anterior da Folha de São Paulo, mentindo para a sociedade brasileira sobre as empresas estatais. Para ajudar o Bolsonaro, para ajudar a extrema-direita, para ajudar o Tarcísio de Freitas, mentiu sobre as estatais. Aí colocamos o Capelli dando a resposta num vídeo, agora há pouco aqui no canal. Mas a mesma Folha de São Paulo que entrevistou, que deu espaço para o Bolsonaro, agora está dando espaço também para o Aécio Neves. Vocês devem lembrar muito bem que o Aécio Neves não aceitou a decisão das urnas, a decisão do povo. No dia seguinte à derrota, que foi muito apertada, reconheço, no dia seguinte ele fez um discurso golpista, que escancarou os esgotos, que ajudou no fortalecimento da extrema-direita brasileira. Nós precisamos ver nesse cara essa figura que Minas Gerais deveria colocar no esgoto. No esgoto. Está aqui a matéria para a gente fechar. Eu coloquei ela aqui só para mostrar para vocês. Eterno golpista, Aécio agora defende união do centro. Olha o absurdo que ele fala. Está chamando o governo, que é o governo de conversa, um governo de diálogo, que é o governo Lula, como de extremo. Para você ver o tanto que esse cara não está nem aí para esse país, né? O deputado federal Aécio Neves, um dos responsáveis pela polarização política do país, desde que questionou o resultado das urnas após sua derrota para Dilma em 2014, declarou que o atual cenário político favorece o fortalecimento do centro em oposição aos extremos, olha bem, em oposição aos extremos que dominaram as últimas eleições. Olha o que ele diz. Os ventos mudaram. O movimento agora é de uma migração para o centro e não mais de fortalecimento dos extremos, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo. O ex-governador enfatizou que o PSDB deve liderar conversas sem preconceito com partidos que rejeitam tanto o presidente Lula, que ele coloca como extremo, quanto Jair Bolsonaro, incluindo aqueles que apoiam o governo petista por pragmatismo, mas não por convicção. E aqui embaixo ele diz assim, ó, Aécio também comentou sobre possíveis nomes para 2026, elogiando o governador gaúcho Eduardo Leite, o cara que destruiu um dos mais importantes conjuntos de leis em defesa do meio ambiente do estado do Rio Grande do Sul. Ele elogiando aqui o Eduardo Leite, elogiando o Romeu Zema e o Tarcísio de Freitas, ele dizendo que são figuras relevantes para a disputa de 2026, mas ele chega a dizer que não é hora ainda. O ideal é no final do ano que vem, 2025, início de 2026, começar a discutir um nome para tentar levar para o centro. É um cretino, me desculpa, Minas Gerais, me desculpa quem segue esse cara. É um cretino que, na minha opinião, deveria calar a boca, desaparecer da vida pública. Ele é um dos principais responsáveis pela situação que nós passamos com o Michel Temer. Michel Temer foi parido por ele na presidência da República. Olha o que Michel Temer fez, politicamente falando, em termos de gestão também. Passou 2 anos. A única coisa que ele fez foi entregar
a reforma trabalhista, que precarizou a mão de obra, que ferrou com os sindicatos, com a organização política dos trabalhadores. E Aécio Neves pode ser colocado na conta dele também o governo de extrema-direita militar de Bolsonaro. Comente, compartilhe. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.